Você sente que está sempre correndo, mas parado no mesmo lugar? Trabalha, se esforça, entrega tudo, mas no fundo parece que nada muda, nada se resolve. E você começa a se perguntar, onde foi que eu me perdi? Se o seu corpo está cansado, mas sua alma está exausta, se você sente que a vida virou só função, boleto e cobrança, esse vídeo é para você. Aqui a gente vai falar de coisas que ninguém te ensinou, verdades que o mundo do corre esconde e feridas que o excesso de trabalho só empurra para debaixo do tapete. Não é autoajuda, é um espelho. Para você que quer entender por que tanto esforço não está te levando a lugar nenhum. Para você que precisa lembrar que viver vai muito além de produzir. Então, respira fundo, desliga o barulho de fora e escuta com o peito aberto, porque talvez esse vídeo seja o começo de um novo caminho. Você acorda. A mente ainda não parou de pensar. A lista de tarefas, as metas, os e-mails não respondidos, as reuniões que vão se arrastando pela semana. O despertador toca e, de repente, você já está correndo. Coragem, você diz para si mesmo. Mais um dia, mais uma chance de fazer acontecer. A realidade é que você tem se sentido como se estivesse preso em um loop. Cada dia parece uma repetição do anterior. Muitas horas, muito esforço, mas sem os resultados que você esperava. Você está ocupadíssimo, mas será que está realmente indo para algum lugar? Nós tendemos a associar estar ocupado com estar progredindo, mas esse é o erro mais comum. Ficar ocupado é fácil, mas ser produtivo, isso é outra história. Porque a verdade é que muitas vezes, passamos os dias com a sensação de que estamos trabalhando muito, fazendo muito, mas ao olhar para trás, nos perguntamos, o que eu realmente conquistei? Talvez você sinta que o seu esforço é proporcional ao progresso, mas a realidade é que a quantidade de trabalho não determina a qualidade dos resultados. Se o trabalho não está alinhado com o que realmente importa, você pode estar apenas gastando energia sem nunca avançar. Por que isso acontece? Porque você se deixa consumir pelo fazer. O que precisa ser feito não é simplesmente mais e mais. O que realmente importa é entender o que precisa ser feito primeiro. E não me refiro a simplesmente cumprir um cronograma apertado. Refiro-me a uma clareza verdadeira sobre onde você quer chegar, onde o seu trabalho, as suas escolhas se encontram com a sua verdadeira intenção. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E aí você vai para um lugar que não faz sentido. É hora de você se perguntar, o que estou fazendo aqui? Qual o real propósito de todo esse esforço? E, mais importante, qual a prioridade que vai me levar ao meu verdadeiro objetivo? Senão você vai continuar nessa corrida sem fim, esgotado e sem saber por que está tão cansado. Esse capítulo é só o começo de uma conversa profunda. Não se trata de simplesmente parar, mas de começar a questionar. Deixar de ser reativo e assumir o controle de como você se organiza. Não deixe o dia ditar seu ritmo. Você precisa ditar o seu ritmo. E isso começa por uma reflexão honesta sobre sua direção. Você pode estar fazendo muito, mas talvez, apenas talvez, ainda não tenha feito o que realmente importa. Está na hora de mudar o foco. Vamos para o próximo nível. Acorda cedo, pega o celular, já começa a ver e-mails, responder mensagens, dar os primeiros passos para a batalha do dia. Trabalha, trabalha, trabalha e quando dá por si, já é noite. Você até se sente bem ocupado, parece que fez muito, mas no fundo algo está estranho. Não sente que realmente avançou. O progresso parece distante. Você tem a sensação de que não saiu do lugar. O problema é simples. Você está confundindo atividade com progresso. Estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo. E essa confusão é a armadilha em que a maioria de nós cai. Quando você fica ocupado com tarefas que não são essenciais, com atividades que são urgentes, mas não importantes, o seu dia pode ser preenchido até a borda. Mas ao final, se você analisar, você percebe que não teve tempo para o que realmente importa. Não teve tempo para dar um passo em direção ao seu objetivo maior. Por exemplo, quantas vezes você passa horas lidando com coisas que não têm impacto direto no seu futuro? Respostas a e-mails não urgentes, reuniões que não levam a lugar nenhum, pequenas que não movem a agulha. E de repente, o dia acabou. Você se sente esgotado, mas não pode ver um único avanço. Não tem sensação de progresso, porque no fundo não houve progresso real. Só movimento vazio.
Agora imagine que você passasse o mesmo tempo investindo em algo que realmente fizesse a diferença. Uma habilidade que você está querendo aprender. Um projeto que realmente vai trazer resultados no longo prazo. O que mudaria? O tempo é o mesmo, mas a direção é diferente. Essa ilusão de progresso é alimentada pela nossa necessidade de preencher os espaços vazios. Vivemos na era da produtividade e da ação constante. A sensação de estar sempre fazendo algo nos dá uma falsa impressão de controle, mas isso é só uma distração. Um mecanismo para não encarar a realidade, que muitas vezes estamos correndo em círculos, focando no que é fácil, rápido e imediato, e não no que realmente vai nos levar para onde queremos ir. Para quebrar essa ilusão, você precisa de uma mudança de mentalidade. Não se deixe enganar pela sensação de que estar ocupado é suficiente. A verdadeira produtividade é aquela que traz resultados reais, que tem impacto. Focar no que realmente importa. Defina o que é prioridade para você e aprenda a dizer não para as distrações. E aqui está o desafio. Cada vez que você sentir a necessidade de correr, parar e refletir. Isso realmente me leva para onde eu quero ir? Se a resposta for não, pare. Se a resposta for sim, então sim, você está no caminho certo. Progresso real vem de escolhas conscientes, e não da quantidade de coisas feitas. Você já percebeu como é difícil dizer não? Talvez você não se dê conta, mas a necessidade de agradar está te prendendo. Cada vez que você diz sim para uma solicitação que não agrega nada ao seu propósito, você está se afastando do que realmente importa. E o pior, você nem percebe, até que se encontra sobrecarregado e sem saber como chegou a esse ponto. Esse é um ciclo vicioso. Começa com uma boa intenção. Você quer ser útil, você quer ajudar, você não quer desapontar. Mas a realidade é que, ao dizer sim para tudo e todos, você está, na verdade, dizendo não para você mesmo, para os seus próprios objetivos, para o seu próprio tempo e energia. O pior é que esse sim constante parece uma coisa pequena. Uma tarefa aqui, um favor ali, uma reunião extra que você se obriga a comparecer. Tudo parece inofensivo. Mas no fim, você está cedendo ao que os outros querem e não ao que você realmente precisa. E essa energia que poderia ser usada para avançar em suas metas pessoais está sendo desperdiçada em demandas externas. Por que isso acontece? Porque no fundo você tem medo de ser visto como egoísta, ou talvez o medo de não ser suficiente. Você quer ser visto como competente, disponível e generoso. A verdade é que você está tentando validar sua autoestima pelas expectativas dos outros. E, ao fazer isso, você está literalmente perdendo o controle sobre sua própria vida. É aqui que o desgaste começa a se formar. Quando você faz tudo pelos outros e deixa as metas de lado, você começa a se sentir vazio. E a frustração vai tomando conta. O problema não está em ser altruísta, mas em ser altruísta até o ponto de sacrificar sua saúde mental, seu tempo e seus objetivos pessoais. Então, qual é a saída? Comece a praticar o não consciente. Não precisa ser rude, mas precisa ser firme. Dizer não para o que não é prioritário, para o que não se alinha com seus objetivos. É necessário criar limites, porque os limites são o que vai te manter no caminho. A habilidade de dizer não é uma ferramenta poderosa para tomar as rédeas da sua vida. Lembre-se, você não pode ser tudo para todos. E mais importante ainda, você não precisa ser. Ser assertivo não significa ser egoísta, significa respeitar a si mesmo. Ao dizer não para as demandas externas, você está dizendo sim para o seu próprio futuro. Não deixe que a necessidade de agradar te paralise. Coloque seus próprios objetivos em primeiro lugar. Aprenda a se colocar como prioridade e verá como sua produtividade e bem-estar irão melhorar. Quando o trabalho se torna um abrigo, algo começa a dar errado. Às vezes você nem percebe, mas acaba se jogando no seu trabalho como uma forma de evitar aquilo que realmente precisa ser enfrentado. A produtividade se transforma em uma fuga. Em vez de lidar com questões internas, você mergulha nas tarefas externas e no caos diário, sem jamais parar para refletir. Você se torna viciado em fazer, e no meio dessa correria, evita fazer o que realmente importa. Parar, pensar e olhar para si mesmo. Trabalhar se torna uma válvula de escape. E quem não tem medo de se perder? O problema não é o trabalho em si, mas o motivo pelo qual você está trabalhando. Quando você utiliza o trabalho como uma maneira de fugir daquilo que te incomoda, como inseguranças, relacionamentos complicados ou até mesmo a falta de propósito, o simples fato de estar ocupado se torna uma falsa sensação de controle.
Mas no fundo você sabe que está fugindo. Você sente uma pressão constante, não só no trabalho, mas também no que carrega dentro de si. E o pior, a cada dia que passa, o peso interno cresce. Mas o que você faz? Em vez de enfrentar, se entope de mais atividades. Sempre há algo para fazer, algo para preencher esse vazio. E você vai se afundando nesse ciclo, sem perceber que o que está te afligindo não tem nada a ver com a quantidade de trabalho, mas com a falta de reflexão sobre suas próprias necessidades. Você já se perguntou o que está evitando? Quais são os medos, as inseguranças, as frustrações que estão por trás da sua excessiva dedicação ao trabalho? Será que é o medo de enfrentar a solidão? O medo de falhar? Ou talvez o medo de não ser o suficiente, de não ser quem você gostaria de ser? É hora de parar e se perguntar: por que você está tão ocupado? O que você está realmente tentando evitar? O trabalho em excesso nunca vai resolver o problema central, porque ele só vai mascarar o que está dentro de você. A sensação de que nunca é suficiente, a sensação de que falta algo em sua vida, o desconforto com as emoções não processadas. Agora, imagine o que aconteceria se, ao invés de se afundar ainda mais no trabalho, você se permitisse uma pausa para olhar para dentro, para refletir sobre o que está realmente te impedindo de avançar. Enfrentar o que está guardado dentro de você é o único caminho para sair dessa prisão. Então, dê uma pausa ao trabalho, não como uma forma de procrastinação, mas como uma forma de autoconhecimento. Encare suas inseguranças, seus medos, seus bloqueios. Só então, com esse enfrentamento, você poderá dar o próximo passo de forma mais livre e autêntica. Ao invés de trabalhar como fuga, comece a trabalhar com propósito. E para isso, é preciso primeiro entender o que está te impedindo de viver de forma plena e equilibrada. A cura começa quando você para de se esconder atrás da correria e começa a encarar o que está dentro de você. Você pode até não falar, mas sente. Lá no fundo, existe uma parte de você que se mede o tempo todo pelos outros. Um colega que parece estar prosperando, uma amiga que conseguiu a vaga dos sonhos, alguém da internet que chegou lá com metade do esforço. E aí, sem perceber, você entra numa corrida que não é sua. Trabalha dobrado, força a barra, se cobra em silêncio. E no fim do dia, a sensação é a mesma. Tô atrasado. Essa comparação não é barulhenta. Ela é sutil, disfarçada de motivação, de inspiração, de referência, mas por dentro ela te destrói. Porque ao se comparar, você perde a conexão com seu próprio ritmo. Você esquece que tem uma história diferente, um processo único e começa a correr atrás de um padrão que nem é seu. E o mais cruel é que muitas vezes você nem sabe direito com quem está se comparando. É uma imagem, um recorte, um pedaço da vida de alguém que você viu de relance. E esse pedaço vira régua. Vira meta, vira tortura. Você não sabe o que a pessoa vive nos bastidores, não vê os fracassos, as dúvidas, os tombos, mas se julga por não estar no mesmo lugar. A comparação silenciosa é traiçoeira, porque ela te faz acreditar que está ficando para trás. E aí você se mata de trabalhar tentando alcançar um ideal que não tem nada a ver com você. Você se desgasta tentando provar que é capaz, mas nem sabe a quem está tentando provar. Trabalha mais, se cobra mais, se machuca mais. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você começa a rejeitar sua própria trajetória. Começa a achar que seus passos são pequenos demais, que seus avanços não são suficientes, que seu tempo está errado. E essa rejeição te paralisa, porque ninguém avança de verdade se não consegue respeitar o próprio caminho. A saída? Reconhecer a comparação quando ela aparece e cortá-la pela raiz. Cada vez que você se pegar se medindo por outra vida, se lembre, você só vê o palco dos outros, mas vive seus próprios bastidores. Volte a olhar para si, para sua estrada, para o que você já superou, para o que você ainda quer construir de verdade. Não pelo aplauso, não pela validação, mas por você. Você não precisa correr, você precisa se alinhar. E isso só acontece quando você para de olhar para os lados e começa a caminhar com os próprios pés. Quer que eu continue com o capítulo 6? Capítulo 6, a ilusão da produtividade constante. Você acorda já correndo, abre o olho e antes mesmo de levantar, sua cabeça já listando tarefas, e-mails, reuniões, prazos, pendências. Você se move como um robô programado para dar conta de tudo. E no final do dia, mesmo tendo feito 1000 coisas, a sensação que fica é: não fiz nada direito. Essa é a armadilha da produtividade constante. A falsa ideia de que estar ocupado o tempo inteiro é sinônimo de valor.
que quanto mais você faz, mais você é. Só que essa conta não fecha, porque viver assim te transforma em alguém que executa, mas não vive, que entrega, mas não sente, que corre, mas não sabe mais para onde. Você virou uma máquina de responder demandas, e no meio disso tudo se perdeu. Quando foi a última vez que você fez algo com presença? Que sentiu orgulho, não só pelo resultado, mas pela forma como fez? Quando foi que você trabalhou sem sentir que estava devendo algo para alguém o tempo inteiro? Essa cobrança por alta performance o tempo todo é desumana. E mais, é mentirosa. Ninguém é produtivo 24 horas por dia. Ninguém está 100% bem o tempo todo. Ninguém consegue manter excelência em tudo sem pagar um preço emocional altíssimo. Só que ninguém conta isso. O mundo só mostra o fazer, mas não mostra o cansaço por trás. E o pior, quanto mais você se pressiona para render o tempo todo, menos você escuta o que está acontecendo dentro de você. Você se acostuma a ignorar sinais. O corpo pede pausa, a mente pede silêncio, o coração pede sentido. Você insiste, porque parar parece fracasso, mas não é. Parar é inteligência, é maturidade, é autocuidado. É entender que produtividade real não é quantidade, é qualidade. É fazer o que importa, não tudo de uma vez. É trabalhar com presença, não com pressa. Você não foi feito para funcionar, você foi feito para viver. E isso inclui trabalhar sim, mas também respirar, sentir, descansar, errar, recomeçar. Se você quer sair do lugar, o primeiro passo pode ser justamente esse: parar, reavaliar. Escolher com mais consciência onde vale a pena colocar sua energia. Porque ser produtivo sem direção é como remar sem leme. Você se cansa, mas não sai do lugar. Tem uma coisa que pouca gente percebe. O excesso de sim é um dos grandes ladrões da sua energia. Porque toda vez que você diz sim para algo que não queria, você está dizendo não para si mesmo. E isso custa caro. No começo parece coisa pequena, um favor que você aceita fazer mesmo estando sobrecarregado. Um projeto que você topa mesmo sem tempo. Um compromisso que você assume só para não desagradar. Mas vai juntando um sim mal colocado aqui, outro ali. E quando você vê, sua agenda tá cheia, mas seu coração tá vazio. Você vive apagando incêndio dos outros, carregando o que não é seu, resolvendo o que ninguém pediu. E tudo isso disfarçado de boa vontade, só que por dentro vai nascendo uma raiva. Uma sensação de estar sendo usado, passado para trás. E aí vem a culpa. Porque como assim você vai reclamar? Você mesmo disse sim, não foi? É nesse ponto que você começa a se abandonar, a se perder. Porque sua vida vai sendo moldada pelas demandas dos outros. E aquilo que era seu foco, seus planos, sua direção, vai ficando de lado. Vai sendo adiado. Até sumir. E sabe o que é pior? Quanto mais disponível você se mostra, menos as pessoas respeitam o seu tempo. Porque quem está sempre dizendo sim, passa a impressão de que não tem limite. De que dá conta de tudo. De que é ok explorar um pouco mais. Mas você não é máquina. Você tem um tempo interno. Você tem uma prioridade. E se você não proteger isso, ninguém vai proteger por você. Dizer não é grosseria, é responsabilidade, é maturidade emocional, é ter clareza sobre o que é seu e o que não é, sobre o que te leva pra frente e o que só te desgasta. Você não precisa se justificar por querer preservar sua paz, nem se sentir culpado por se escolher. Você não veio ao mundo para agradar todo mundo. Você veio para viver com verdade. Então a pergunta que fica é: quantos sims você deu ultimamente só para não decepcionar enquanto se decepcionava com você mesmo? Tem gente que se esconde no trabalho e nem percebe. A pessoa diz que ama o que faz, que tá só em uma fase intensa, que é só até esse projeto acabar. Mas a verdade é que ela não sabe mais como existir fora do trabalho. Não sabe ficar em silêncio, não sabe descansar de verdade, não sabe olhar pra dentro, porque quando olha, dói. Então, ela tralha. Demais. O tempo todo. Porque quando está ocupada, não precisa sentir. Não precisa encarar os próprios vazios, nem as perguntas que ela mesma evita. Quem sou eu fora das entregas? O que sobra de mim quando não tem mais ninguém me pedindo nada? Você já pensou nisso? Às vezes a correria é só um disfarce para evitar o confronto com o que está mal resolvido. Com aquela frustração que você varre para debaixo da produtividade. Com aquela tristeza que você tampa com prazos. Com aquele medo de não ser suficiente, ó, que você tenta calar entregando mais, fazendo mais, dizendo tô ocupado, como se isso resolvesse. Só que não resolve, só adia.
Trabalhar demais pode parecer nobre, mas quando vem do lugar errado é só mais uma fuga, e fuga nenhuma te leva para casa. Você continua rodando em círculos, exausto, confuso e cada vez mais distante de si. É doloroso parar e encarar o que está dentro, mas é aí que mora a virada. Porque só quando você se permite olhar para esse buraco é que pode começar a preenchê-lo com o que realmente importa. Com verdade, com propósito, com presença. A pergunta é: até quando você vai usar o trabalho como muleta para não encarar o que sente? Ser comprometido é uma virtude, mas se esconder atrás de planilhas e metas porque não consegue lidar com silêncio, isso não é força, é medo disfarçado de desempenho. E você não precisa mais disso. É duro ouvir isso, mas necessário. Tem uma parte de você que aprendeu a aceitar migalhas, que normalizou ser sobrecarregado, mal pago, ignorado e mesmo assim continuar ali, dando o seu melhor. Como se fosse natural, como se fosse isso mesmo. Só que não é. O mercado não é gentil com quem não se impõe. O mundo não é justo com quem não conhece o próprio valor. E se você não traça um limite, se você não se posiciona, alguém sempre vai ultrapassar. Tem gente que cresceu acreditando que só seria aceito se fosse útil, que amor vinha depois do esforço, que descanso era para quem já tinha feito por merecer. Resultado? Adultos que não sabem parar, que não se permitem respirar, que sentem culpa só de pensar em dizer não. E aí o ciclo se instala. Você dá mais do que pode, recebe menos do que merece e ainda assim tenta compensar trabalhando mais. É um sistema feito para te manter preso. E você, sem perceber, vira cúmplice da sua própria exploração. A pergunta é até quando? Porque isso não é nobre, não é lealdade, não é comprometimento, é adoecimento. E não se engane, ninguém vai te libertar disso, nem chefe, nem empresa, nem cliente. Essa responsabilidade é sua, de se olhar com respeito, de entender o quanto seu tempo vale, o quanto sua energia é preciosa. Você pode ser bom no que faz e ainda assim dizer chega. Você pode ser dedicado e ainda assim exigir reconhecimento. Você pode ser generoso e ainda assim estabelecer limites. É preciso romper com esse padrão que romantiza o excesso e glorifica o sacrifício. Você não precisa se destruir para ser valorizado. Seu valor não está no quanto aguenta calado. Está na coragem de reconhecer que merece mais e agir de acordo com isso. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa aí dentro já está cansada de viver no automático. Não é à toa. Seu corpo grita, sua mente pesa e sua alma, essa sim, vem pedindo socorro faz tempo. Você não está sozinho. Tem muita gente vivendo esse mesmo vazio disfarçado de produtividade. Esse mesmo corre que não leva a lugar nenhum. Mas aqui no canal Despertar a gente fala sobre isso, a gente quebra esse silêncio, a gente começa de novo, com coragem, com verdade, com consciência. Então se esse vídeo te tocou de alguma forma, se te fez repensar, se te fez respirar diferente, eu te convido a ficar, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha com quem também precisa ouvir, porque isso aqui não é só conteúdo, é encontro, é cura, é despertar. E a gente ainda tem muita coisa para viver junto. Obrigado por estar aqui, de verdade.